Olá, tá no ar mais uma edição do seu Consecast. E hoje a gente traz um papo super importante, hein? Daqueles que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre o nosso papel na sociedade. Maio é o mês em que a atenção se volta para o cuidado com as crianças e também com os adolescentes. É tempo de lembrar que proteger é um dever de todos e que ouvir, acolher e estar presente pode mudar sim uma vida. E para falar com a gente sobre isso, a gente tem um convidado aqui super especial, o pessoal do Instituto Florir de Bauru. Eles fazem um trabalho incrível, cheio de sensibilidade, que apoia crianças, jovens e famílias em momentos delicados, sempre com muito respeito e muita responsabilidade. Hoje a gente vai entender como esse trabalho acontece na prática e principalmente como cada um de nós pode ajudar a criar um mundo mais seguro e mais afetuoso para quem está crescendo agora. E eu tenho o prazer de receber aqui a Eliana Ruiz, ela que é psicóloga e fundadora do Instituto Florir. Eliana, obrigado pela participação aqui no Consecast, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Ricardo. Prazer enorme estar aqui com vocês. E recebemos também a Kelly Silvana Andrade Correia, ela que é bacharel em Direito, analista de responsabilidade social, compliance e ESG e cofundadora do Instituto Florir. Kelly, que prazer recebê-la também. Seja bem-vinda. O prazer é todo nosso estar aqui para poder a gente falar um pouquinho sobre o Instituto Florir. E é com muita alegria, com muito carinho que a gente vem participar para a gente trazer informações tão importantes. Olha, o Instituto Florir ele é novo na sociedade, na comunidade bauruense, mas chega cheio de muita coisa, muita gente, né? E uma participação e um engajamento incrível. Conta um pouquinho de como vocês pensaram nesse instituto e qual é a principal missão que ele agrega. Então, realmente, o Instituto Florir, completou agora, dia 1º de abril, 1 aninho, né? A gente fala que é um bebê ainda. E eu sou a mãe do Instituto. Ele foi gestado durante algum tempo, né? Eu sou psicóloga. Eu fui psicóloga da assistência social de Bauru, do CREAS. E lá foi onde eu me deparei com muitas questões em relação à criança, principalmente a. E aí eu fiquei um curto tempo lá, porque eu também sou educadora, né? Então conciliar 2 filhos, 2 trabalhos, aí eu fiquei pouco tempo, mas assim, foi o suficiente para ver que a gente precisava fazer algo mais para o atendimento dessas crianças, né? E aí eu fui estudando, fui gestando, ver o que poderia ser feito, até que eu consegui fundar mesmo o Instituto Florir, né? Ô Kelly, e quais as ações, né, que o Instituto realiza para acolher e também apoiar essas crianças, os adolescentes e também as suas famílias? Bom, o nosso trabalho principal é a questão da gente estar trabalhando a prevenção desses direitos de crianças, adolescentes e apoiando também, principalmente, essas famílias que passam por essas situações. A gente realiza hoje algumas ações de prevenção, capacitação, ações de enfrentamento realmente à violência. E é importante a gente situar a nossa audiência que Bauru ela tem uma ampla cobertura no cuidado, né, e no amparo da criança e do adolescente. E o Instituto Florir ele vem trazendo também um diferencial, vem trazendo capacitação. Conta um pouco dessas ações que chegam para somar já, né? Uma multidisciplina de atenção à criança e adolescente que já existe na cidade. E o Instituto Florir chega então Para para somar para mesmo, somar. exatamente. A gente vem para somar, né? Porque assim, nós vivemos num município que já tem uma rede de proteção, é uma rede que atua efetivamente, que protege a criança, mas infelizmente são muitos casos, né? A demanda é muita. Então ainda precisa, quanto mais tiver, mais instituições, melhor para o atendimento da criança. Nós atuamos em 5 frentes, né? A principal frente, como a Kelly falou, é a prevenção, que a gente pensa que antes que o mal aconteça, a gente tem que atuar.
E como seria essa prevenção? É um trabalho mesmo de educação, né? Educação, informação, tanto para as crianças quanto para os pais, profissionais. A nossa segunda frente de atendimento, que nós ainda não iniciamos, mas nós estamos batalhando bastante para isso, que é o atendimento psicológico propriamente para a vítima, que já é uma questão prevista em lei, né? Toda vítima ou testemunha de violência, ela deve ter um acompanhamento psicológico, né? Então, é a nossa missão, né? O nosso sonho é que quanto antes a gente consiga iniciar esses atendimentos. A nossa terceira frente é a capacitação de profissionais. A quarta frente é a fomento de políticas públicas, que a gente pensa que não adianta só trabalhar com campanhas isoladas, né, programas pontuais. A gente quer que vire realmente política pública voltada para esse público. E a outra frente, Kelly, a comunicação. Uhum. Que nós vamos falar, né, da nossa caminhada, que é para essa mobilização São mesmo. várias frentes, né, Sim. que a gente percebe frentes atuantes do Instituto Florir. Mas é um tema muito delicado e que traz uma responsabilidade muito grande para lidar com certas situações. Muito tabu também, né, Ricardo? Muito tabu também. É isso Muito que eu queria tabu. saber. No dia a dia, nesse enfrentamento, né, e nessa busca, nesse acolhimento, o que vocês têm buscado, ou na verdade, o que vocês têm encontrado de situações que a gente merece aquela atenção especial, principalmente nas crianças, nos adolescentes? A gente sabe também que as famílias, a gente encontra muitas famílias desestruturadas, famílias que não competem com esse acolhimento responsável da criança e do adolescente. O que vocês têm encontrado nessa situação, nessa realidade de Bauru? Na verdade, a gente fala que a questão da violência em si é uma questão cultural. A gente vê e a gente percebe, principalmente no Brasil, é uma questão cultural e ela é enraizada. E a cultura... É naturalizada, né? E a vida com a criança, ela é naturalizada, como se pudesse a criança, né? E a cultura de certa... você, dos pais até mesmo, começar dentro de casa e já começar com aquela questão da repressão, do bater, do gritar. Então, isso é cultural. E a gente percebe que a gente precisa trabalhar essas famílias. E é trabalhar primeiro com um pouquinho mais de informação, da gente levar essas orientações. Por quê? Porque se faz necessário, em algum momento, haver essa quebra de ciclo. E quebrar essa violência custa um pouco, principalmente dentro das famílias. E quando a gente fala em denunciar, em se falar sobre o problema, sobre a violência, muitas pessoas não querem fazer isso. E as famílias, principalmente. E a gente vê a quantidade de números, né? Hoje, a gente tem os números que são muito altos, principalmente em questão de familiar, dentro da família, que a gente chama de intrafamiliar. Elas acontecem hoje dentro do próprio lar, onde deveria ser local de proteção. E essa rede de apoio, vocês sentem dificuldade de entrar nessas famílias como rede de proteção familiar, de amparo, de informação? Como é que vocês fazem para furar esse bloqueio familiar que muitas vezes é um sentimento de repulsa, né, para qualquer ajuda externa? Essa é a grande dificuldade, porque assim, eu falo que é um tema indigesto para todo mundo. Com criança é pior ainda, né? A gente já causa um mal-estar muito grande na gente. E a violência com criança, ela é predominantemente causada, na sua grande maioria, por um conhecido da criança. A forma que a gente pode e deve fazer é estar atento. A criança, ela não se comunica só pela fala. Ela se comunica principalmente pelo comportamento dela. O comportamento da criança é uma comunicação. Então, quando a gente fala em rede de apoio, qual que é a rede de apoio da criança? É a saúde, quando ela vai no médico, a educação, né? Quando ela está na escola, os profissionais da educação têm que estar atentos a essa criança. A própria família, né, faz parte da rede de proteção, mas também assistência social, conselho tutelar, CREAS, CRAS.
e também a rede de segurança e justiça, né? Então, tem que estar atento a essa criança. E todos esses são responsáveis. A nossa lei brasileira, o ECA, fala e a nossa Constituição fala que a criança tem que ser prioridade na proteção. Então, é responsabilidade de todos proteger essa criança e atender ela. E essa responsabilidade que vocês disseram, da família, dos amigos, dos vizinhos, dos Exato. professores, é uma rede de apoio muito grande e precisa estar atenta. Essas pessoas, vocês veem sinais de proatividade desses vizinhos, professores, em alertar alguma situação? Ou essas pessoas, elas preferem não se envolver em temas familiares tão delicados? Sim, na verdade, a gente percebe principalmente hoje em razão da quantidade de leis que temos hoje. Então, hoje nós temos o ECA, nós temos a Lei da Escuta Especializada. E aí, se você parar para ver realmente, deveria ser seguido tudo ao pé da lei. Mas, infelizmente, a gente sabe de algumas omissões, porque a partir do momento que você sabe de uma situação contra uma criança e você não faz nada, você está se omitindo. E hoje a gente percebe muito isso, por quê? Por conta dos números. A quantidade de números hoje informado, entendeu? É muito grande. Se todos sabem que existe lei, que todo mundo sabe que precisa realmente se fazer alguma coisa, o porquê que os números ainda crescem? É porque em algum momento estamos errando, em algum momento estamos deixando de fazer alguma coisa, em algum momento tem alguém ali que está se omitindo realmente em passar para frente aquela denúncia, em passar para frente aquela criança que sabe que está em situação de e porém não fez nada. Então isso a gente vê e a gente percebe claramente aonde está o nosso erro. E eu, Não, pode posso falar, só Helena, por favor. completar, Ricardo? Eu vejo assim que você perguntou se a gente sente essa dificuldade das pessoas denunciarem, Se existe uma alertarem, né? barreira, Uma né? barreira. Eu vejo que as pessoas têm muito boa vontade, né? Quem não se incomoda de ver uma criança em situação de vulnerabilidade? A grande dificuldade, Ricardo, é o como a pessoa vai fazer. São informações para ela saber como agir. Isso que é a grande dificuldade. Por isso que a gente pensou em atuar, né, nessa frente, né? Para informar a pessoa o que fazer numa situação. O que a lei fala, qual é a nossa... Eu vejo que as pessoas não fazem, não é porque não querem, é porque não sabem como agir, tá? Isso não é culpa. E também tem aquele lado, né? O grande agressor, na grande maioria, é quem está dentro de casa, quem deveria proteger. Então, esse não vai denunciar mesmo. Represária, ameaça, isso acontece, é muito comum, né, dentro da família. Com certeza. O agressor é a primeira coisa que ele fala para a criança. Ele pede segredo, fala que é uma brincadeira entre eles, né? Ameaça. E aí que vem a escuta atenta, né? Escuta Isso. especializada. Isso. A escuta especializada, ela veio justamente, mas para quê? Para fazer com que todo o trâmite seja feito corretamente e para que essa criança ela não seja revitimizada. Então, quando a gente fala que a criança contou na escola, por exemplo, uma situação de ali naquele momento precisa ter um profissional capacitado para que ele possa atender essa criança, fazer ali uma escuta dessa criança, ouvir com atenção tudo que a criança vai trazer de tipo de violência. Por quê? Porque se a criança ela optou em falar para o professor da escola, para falar até mesmo para a secretária da escola ou para uma pastora da igreja, essa pessoa ela precisa estar preparada para ela saber que, olha, tem uma criança que veio me citar, me narrar uma situação de violência e eu preciso fazer alguma coisa. E nesse momento, essa pessoa, que na maioria das vezes é um adulto, ele precisa estar ali atento e escutar o que a criança vai trazer. E aí ele precisa também estar atento de que ele não pode falar e nem perguntar muita coisa. Ele tem que deixar com que a criança traga para ele todas as informações. A rede municipal e estadual de ensino, por exemplo, os professores
recebem algum tipo de treinamento, algum tipo de instrução, até para ter uma percepção maior quando a criança chega para a escola, se tem algum problema ou apresenta algum tipo de violação, seja ele físico, enfim. Os professores recebem esse treinamento? Bauru tem um protocolo que foi É, desenvolvido justamente com toda a rede municipal, a rede estadual, foi desenvolvido esse protocolo. Foi chamado vários diretores, vários professores, mas a gente entende a dinâmica de todos esses locais. A gente sabe que tem funcionários que mudam de escola, mudam de cidade, e muitos profissionais não passam pela mesma capacitação. Por isso que a gente fala que é uma capacitação que ela deve ser feita diariamente. Continuável. Tem que contínua. ser uma capacitação continuada. Por quê? Porque hoje, por exemplo, hoje teve em Bauru uma capacitação, mas aí pelo número de profissionais que a gente tem, por exemplo, são mais de 60 escolas municipais e mais de 80 escolas estaduais. E aí pelo número de profissionais que estavam hoje lá presente, por exemplo, era muito pouco, não tinha 10% da quantidade de profissionais somente da educação. Que precisaria ter, né? E às vezes é um tempo muito precioso, né, de algo que precisa ser observado naquele exato momento, né, com a situação de um aluno. Ricardo, ó, a lei da escuta especializada, ela é de 2017, né? Desde 2017, e a gente vem, assim, tá avançando, mas não tá avançando de uma forma como deveria para ser tão efetiva, né? O que que essa lei, ela direciona? Que a criança, ela tem que ser ouvida apenas uma vez, para ela não ser revitimizada. Que cada vez que ela é escutada por diferentes serviços, é de novo acionado aquela memória da violência, né? Isso vai retraumatizando a criança, vai revitimizando, como é o termo usado pela lei, Uhum. né? Então, assim, por isso que essa foi uma das frentes que nós pensamos também, a capacitação dos profissionais, não só profissionais da assistência que está ali na linha de frente, mas todos, profissional da educação, da saúde, da segurança, porque são esses os canais. Como eu falei, né, as pessoas não sabem muito como agir, né? Só que assim, vamos também procurar informação, né? A lei está aí, ela é fácil, é uma lei fácil de ter acesso, né? Como a Kelly falou, fazer uma escuta especializada não é a lei não fala que tem que ser um profissional especializado, não tá lá que é específico do psicólogo ou específico do assistente social. Qualquer pessoa da rede de proteção da criança, como ela falou, seja alguém da escola, um inspetor, né, o tio da perua, por Uhum. exemplo, que a criança queira Por relatar. exemplo, eu tenho uma vizinha e eu percebo alguma coisa estranha com o filho do casal. Uhum. Só que eu não tenho certeza. Mas será, né? Eu vejo que tem alguma coisa estranha, mas eu não tenho certeza. E se eu não tenho certeza, eu resolvo não denunciar e não ir atrás dos canais responsáveis, né, para receber, para colher essa denúncia. Ao mínimo, A suspeita a também mínima deve ser suspeita, eu notificada. preciso notificar. Tem uma Seja ou diferença. não seja, enfim. Exatamente. A lei fala, na violência ou na suspeita da violência, a gente tem que fazer a notificação. A notificação a quem? Ao Conselho Tutelar, tá? E tem uma grande diferença da notificação para denúncia, que quem faz denúncia é o Ministério Público. É a Procuradoria que vai fazer. Então, assim, nós, enquanto cidadãos, a gente faz a notificação ao Conselho Tutelar, aciona, passa para eles o maior número de dados possível, né? O nome da criança, se souber o nome dos pais, o possível agressor, quem acha que é. E essa notificação pode ser, inclusive, anônima, tá? Você não precisa se identificar. Então, muitas pessoas acabam não notificando também, não informando por medo, né, de ter represália Qual o do pai. principal canal hoje para receber esse tipo de Conselho denúncia? Tutelar e o Disque 100. Tá. Que o Disque 100, ele vai acabar passando também para o Conselho Tutelar. E as Tá? forças públicas, promotoria, você falou sobre o Ministério Público, a promotoria da cidade.
é muito burocrático esse caminho ou não? Existe essa proatividade de uma atuação rápida e eficaz? Na verdade, se você for ver, Bizarra, todos os canais da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Defensoria, quem sabe se utilizar deles, quem tem mais acesso às redes sociais, ela pode entrar ali no próprio site desses órgãos e realizar a É simples. denúncia. Mas, porém, a gente está falando, desde aqui do começo, de famílias vulneráveis, de famílias que são desestruturadas realmente e que elas não têm tanto acesso assim a esses tipos de informação e nem a esses tipos de rede social. Então, eles nem imaginam, não passa na cabeça deles que realmente ele possa estar entrando dentro ali do próprio site e realizando a denúncia. Mas esses órgãos, eles estão ali, eles estão abertos para poder estar recebendo. Hoje, por exemplo, se tiver uma pessoa passando de frente ao Ministério Público e falar, nossa, eu preciso fazer uma denúncia, e ele entrar ali, vai ter alguém para recepcionar. Ele vai ser ouvido. Vai ter alguém para recepcionar, para atender, para ouvir e para anotar a denúncia dele. Por isso que eu percebo que a comunidade ela é cada vez mais responsável Sim, e ser os olhos e os ouvidos de uma sociedade inteira. exato. Porque muitas vezes, dentro de uma estrutura familiar, os pais não estão preparados para seguir em frente com alguma denúncia. Então, é o papel realmente da De proatividade dos todos. vizinhos, dos professores, né, dos educadores, de toda uma sociedade que deve estar atenta. De todos. Sim. É E na hora, responsabilidade de todos. quando você fala, Bizarra, de estar atento, como você deu o exemplo a princípio lá do vizinho, que tem a criança que está chorando, também vai da gente também ter uma percepção também do que está acontecendo. Hoje, o que a gente percebe muito, que hoje os vizinhos não têm tanto mais contato. Antigamente, as pessoas tinham mais contato, sabiam um da vida do outro, e hoje não sabe mais. E aí, eu acho que fica essa questão de você não querer fazer alguma coisa, ou então não querer se comprometer, não querer se meter. Por quê? Porque na hora que você vai fazer E uma não denúncia... querer ajudar também, né, Kelly? Pois E na é, hora de pois você fazer uma denúncia, você também tem que ter um pouquinho ali de prestar atenção. Então, por Empatia, né, com exemplo... essa família. Então, por exemplo, como eu trabalhei no Conselho Tutelar por mais de 6 anos, vinha muitas denúncias. E algumas denúncias eram denúncias assim que a gente fala que é infundada. Por quê? Porque o vizinho escutava muitas vezes a criança chorando, gritando, mas ele nunca bateu ali na porta para perguntar e tentar entender o que estava acontecendo. E ele oferecer uma acabou ajuda, né? e ele acabou fazendo uma denúncia ao Conselho Tutelar. E quando ele fez a denúncia ao Conselho Tutelar, ele fez a denúncia baseada naquilo que ele estava ouvindo. A criança chorando todo dia, naquele mesmo horário, escutava os gritos da mãe e tudo mais. E aí o Conselho Tutelar foi e fez o papel dele, notificou a família e chamou a mãe para poder estar entendendo o que estava acontecendo. Uhum. E, na verdade, não era uma situação de violência, por exemplo. Era uma criança que era autista, era uma criança que a mãe não sabia lidar com essa criança, ela vinha sempre chorando no horário que talvez ele tinha fome, que era pós-escola, a mãe chegava do serviço, então era aquela correria toda na dinâmica da casa. E aí o conselho acabou chamando essa mãe, entendendo que ela tinha outras necessidades. E não é realmente a situação de violência. De violência. Era uma mãe que precisava de apoio, não Mas de foi punição, importante né? essa comunicação, né, do vizinho. Sim, é importante. Muito Sim. importante. E aí é o que eu falo, que nós, muitas vezes, a gente precisa um pouco mais de empatia e um pouquinho mais de atenção com essas situações. E principalmente quando a gente fala de criança. Olha, a gente conversa esse papo, né? Importante, gente. É muita informação aqui, né? Você já pensou que você, com seu olhar atento, né? Atento aos detalhes, você pode ajudar a família de muita gente? A Eliana Ruiz participa aqui com a gente desse bate-papo. Ela que é a fundadora do Instituto Florir e também a Kelly Silvana Andrade Correia, que é a cofundadora do Instituto Florir. Gente, o Instituto ele atua também, ele é parceiro com outros órgãos profissionais aqui da cidade? Existe essa sinergia, esse contato, essa comunicação Nós com estamos, porque assim, quando você funda uma OSC, né, que é uma organização de sociedade civil, Uhum.
ela é bem burocrática, né? Então, assim, nós estamos caminhando para poder ter essa parceria, né? Com os órgãos, com os conselhos, né, de classe, que são o Conselho da Criança e Adolescência. A gente tem que ter uma inscrição, uma certificação no Conselho Municipal da Assistência Social, da Criança e Adolescente. E aí tem alguns critérios. Você tem que ter um tempo de atuação, você tem que ter comprovação mesmo das Sim. atividades, né? Então, nós estamos buscando essas certificações para poder firmar essa parceria com o serviço público. E reforça uma frente de cuidado, né, Kelly? Sim, mas aí a gente fala que, por exemplo, nesse 1 ano que a gente vem trabalhando hoje, fazendo já ações que a gente desenvolve na comunidade, principalmente nos bairros mais vulneráveis, que nós somos convidados a participar. Hoje, nós estamos sobrevivendo principalmente por doações, e doações de outras empresas rede privadas. privadas, né? Então, por exemplo, a Concilig. A Concilig é uma dos nossos parceiros Nossos hoje, que apoiadores. vem nos ajudando, nos auxilia. A gente participa de eventos, como a gente participou do Cinema na Praça. Então, assim, hoje nós estamos, até a gente se estruturar realmente, nós estamos ainda utilizando promovendo isso. o Instituto, né, e a sua rede de cuidado. Eu acho que cada passo é um passo importante, né, para você Sim. estabelecer uma missão dentro da nossa comunidade. Eu percebi que vocês já organizaram uma caminhada que foi um sucesso, né, que foi realizada no último domingo. A gente precisa chamar a atenção da sociedade para essa causa, né? Quando a gente faz um jantar beneficente, é para promover a proteção da infância. Nós falamos que o Instituto Florir, ele é o cultivador da infância, né? Da infância saudável. Então, no dia 28, né, de abril, nós fizemos o jantar beneficente. Foi um sucesso, graças a Deus, assim, Bauru abraçou, né, essa causa, abraçou o Instituto e nos apoiou bastante, então foi bem legal o jantar. E tivemos também a caminhada. No dia 17, no dia 18, né? No dia 18, no dia 18 de maio, inclusive que é o dia nacional mesmo da campanha contra o abuso infantil. Bom, vocês disseram que o Instituto sobrevive de parceiros. Sobrevive de Isso. parceiros. Como é que as pessoas podem fazer para ampliar, então, esses investimentos, né, para o Instituto? Quer falar, Kelly? Então, para pode estar entrando em A contato Kelly com a gente. é o cartão de visitas, viu, gente? É relações públicas. A Kelly tem todas as informações, né, Eliana? Tem. Não, mas aí assim, ó, para poder estar sendo parceiro nosso, nos apoiando, entrando em contato, nós temos hoje a nossa rede social, que é o nosso Instagram, que é o Instituto Florir, e nós também temos o nosso site. Então, pode estar entrando direto também no nosso site, que é o institutoflorir.org. Lá no nosso site vai ter um link com QR Code, nossas informações de todas as ações que a gente já realizou, as que a gente vai realizar também, tudo a gente coloca ali. E como apoiador, é só estar entrando em contato com a gente, que nós retornamos e passa a ser o nosso apoiador. Posso deixar aqui o nosso Pix? Deve. Para receber doações, é o nosso CNPJ, que também está, né? Se você entrar no nosso site, já tem ele já lá. Mas é 54 745 507, o 1000 ao contrário, -01. Tá? Vamos repetir? Vamos. 54 745 507, 1000 ao contrário, 01. Muito bem, ó. Anotei aqui também. 54 745 507 /1000 ao contrário, -01. Como diria no meu tempo, volta a fita aí, que a gente repete quantas vezes você quiser. Mas olha, é importante engajar. E o voluntariado, gente? Ricardo, posso só complementar uma claro, outra forma claro. de contribuir? Que é uma forma assim que a pessoa também não precisa pagar nada a mais. Ela só precisa ter um gesto, que é a destinação do imposto de renda. O imposto de renda, bem O lembrado. imposto de renda. Inclusive, a gente está, né, esse mês, até o dia 31. A pessoa pode indicar diretamente à organização. O CNPJ. O CNPJ. Esse mesmo CNPJ do Pix. Isso.
né? Perfeito. Ao invés da pessoa pagar para o governo, ela vai destinar direto, Tem uma porcentagem que ou para vem. nós, ou para qualquer outra Sim, organização que claro. faça sentido. E o voluntariado, gente? O voluntariado. Lá também, nas nossas redes sociais, a gente sempre está com chamamento aberto. E aí pode estar entrando em contato conosco, manda mensagem no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, que aí a gente sempre está agendando reuniões para os voluntários novos estarem vindo participar com a gente. Hoje a gente tem os voluntários que participam nessa parte de ações sociais, que Só vão com a voluntários, né, gente, Kelly? que a gente vai fazer as ações nos bairros Sim. e tudo. Então, a gente precisa muito. E a gente tem o interesse, porque eles entram em contato, querem participar, assistentes sociais, psicólogos, educadores. Então, assim, Advogados. está aberto para poder estar recebendo os voluntários. Qualquer profissional. E existe qualquer uma equipe pessoa. multidisciplinar para isso tudo, né, acontecer. Sim, hoje o Instituto Florir, nós temos lá o nosso os profissionais, que hoje nós temos os profissionais que é de psicologia, psiquiatria, temos a parte de os advogados, tem assistente social, esses profissionais, que é o que a gente agora está aguardando para a gente fazer todo o trâmite em parceria com a prefeitura, para que a gente possa realizar os atendimentos. Por quê? Porque esses profissionais que vão realizar esses atendimentos específicos, eles não vão ser voluntários. Esses são aqueles que o Instituto Florir irá manter para que eles possam realizar todo o atendimento. Quem vem para nós para fazer os atendimentos, que são as pessoas, as crianças, adolescentes que sofreram situação de violência, esses sim terão todos os atendimentos gratuitos. Então, mas os nossos profissionais, eles vão ser profissionais que são remunerados dentro do Instituto. Estarão de forma ali fixa, atendendo todas as demandas. Exatamente. Gente, é isso. Corrente do Bem, o Instituto Florir chega a Bauru e traz uma prestação de serviço maravilhosa. Vida longa ao Instituto Florir. A gente Amém. deseja aqui do fundo do coração que vocês precisarem, pode contar com a Concilig, a gente é parceiro. Que bom. Né? Até debaixo d'água, Até né? debaixo Chuva d'água. forte, a gente está aqui para Exatamente. somar e trazer muita notícia boa do Instituto Florir. Para você que nos acompanhou até agora, pratique o olhar, a escuta, né? Atento aos detalhes e você pode fazer a sua parcela de bem aí para a sociedade. E eu quero que vocês deixem uma mensagem final para quem está nos escutando, nos assistindo. Nós estamos no YouTube, também no Spotify. Por favor, uma mensagem de vocês representando esse instituto que acaba de florir para a cidade de Bauru. Eu acho que assim, a mensagem principal que eu posso estar deixando, principalmente para as empresas hoje, é para que elas realmente entendam e acompanhem o nosso trabalho. Por quê? Porque quando a gente fala que a gente precisa fazer o atendimento psicológico de crianças e adolescentes que sofreram situação de violência, é para que a gente possa fazer o tratamento de um futuro adulto, que ele vai entrar no mercado de trabalho. E hoje tanto se fala de se cuidar, não é? Da saúde mental do profissional. E a gente percebe que muitos profissionais hoje, eles acabam desenvolvendo muitas situações, muitos transtornos, muitas ansiedades, muitas situações de depressão. Mas é por quê? Porque lá atrás houve um momento de situação de violência e que não foi cuidado. Então, a gente hoje, principalmente as empresas, precisa ter esse olhar. Num olhar não é somente como funcionário dele, mas é como um ser humano que vai precisar ser cuidado. E aí, Eliana? Exatamente. Tem uma frase da Lia Luft, né, que é uma grande educadora, que fala assim, que a infância é um solo que a gente pisa a vida toda. Que o que acontece na infância, tanto de bom quanto de ruim, a gente leva para a vida toda, né? E a criança, gente, ela não vai se cuidar sozinha, ela precisa da gente, precisa do nosso apoio. E toda criança é nossa criança. Eu falo assim, que é os nossos filhos, os filhos dos outros e os filhos de ninguém. Aqueles que não têm nada, que não tem ninguém para olhar por eles, né? Então, toda criança é nossa criança, vamos fazer a nossa parte.
De alguma forma a gente pode sim apoiar. Se não é especificamente com dinheiro, mas você pode apoiar com um olhar, com carinho, com uma escuta, com um serviço voluntário, né? Então faça a sua parte. Toda criança é nossa criança. É nossa criança. Conversei aqui com a Eliana Ruiz, psicóloga educadora, fundadora do Instituto Flori, também a Kelly Silvana Andrade Correia, ela que é bacharel em Direito, analista de responsabilidade social, compliance e ESG, e a cofundadora do Instituto Florir. Para a gente finalizar, o site do Instituto. institutoflorir.org. institutoflorir.org e repasse esse conteúdo para os amigos, para a família, conteúdo de extrema importância para todo mundo ficar bem informado, né? Quando a gente tem que falar das nossas crianças. E a você, obrigado pela companhia, até o próximo Consecast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.